Sucesso. Esse é um tema muito difícil de ser atingido nesse momento que nós estamos. Nós apresentaremos aqui esse case. Nós estamos agora a iniciar uma entrevista com o Michael Cunha, que é diretor de operações da Diferpan. Nós vamos apresentar um conteúdo rápido, porque essa é a filosofia do Instituto Logística Lean. Tudo bom, Michael? Tudo bom, tudo certo, Rogério. Que maravilha. Esse é um tema difícil, né? Um resultado difícil, né? Na crise que nós estamos, conseguir resultados bons, né? Sem dúvida, né? Acho que esse ano de pandemia é um momento que a gente está tendo que se reinventar e fazer o diferente para conseguir aí ter êxito no mercado, né? Nesse momento tão difícil que todo mundo está passando, sem dúvida. Sem dúvida. Eu gostaria que me falasse um pouquinho sobre os resultados atingidos aí nos últimos meses. Uhum. Bom, a gente tem atuado aí forte no segmento de material de construção, né? Então, a gente tem tido bastante êxito, né, atendendo, principalmente subindo as carências. Tem tido dificuldade de atender o pequeno e médio varejo de material de construção e a gente está conseguindo aí suprir isso com uma boa execução, né, na excelência dos nossos serviços e graças a Deus a empresa aí que já tem mais de 30 anos de mercado, ela conta aí com uma equipe bastante especializada, engajada e bem comprometida aí com o nosso negócio para prestar um ótimo serviço para o nosso cliente e isso sem dúvida nenhuma tem feito muita diferença para a gente no mercado. Olha que maravilha. Quais foram as restrições, as dificuldades que houve aí nesse período? Uhum. Bom, em 2020, o ano começou aqui, a gente ainda sem essa questão da pandemia muito clara, se ela ia ou não chegar aqui na nossa região, mas ali por final de março a gente começou já a sofrer alguns impactos, né? Quando começaram a ter algumas restrições, principalmente eu acho que quando a gente ficou sem ter um norte, principalmente das nossas lideranças aqui, aí quando eu falo lideranças, falo do governo, né, federal, os governos estaduais e dos municipais, onde a gente teve uma dificuldade, onde várias regras começaram a ser colocadas e nenhuma com muita clareza, né? Então, principalmente ali final de março, a gente sofreu um pouquinho, porque teve algumas cidades que a gente acabou efetuando algumas vendas, aí não conseguia entregar porque daí chegava no dia seguinte o prefeito mandava fechar, aí depois mandava abrir, depois mandava fechar, e isso realmente para nós que temos uma operação que a gente foca muito no just in time, né, uma entrega com Sim. mais frequência, isso acabou dificultando a nossa operação e, por consequência, a gente não conseguiu atender como gostaria o cliente por questões externas, né? Mas, na sequência agora do ano, né, conforme como a gente se enquadra em um segmento essencial, né, as lojas de material de construção, elas foram permitidas a permanecerem abertas e a gente conseguiu aí então estabelecer uma normalidade no nível de serviço e atendimento. Olha, muito bem. Tirando essa questão toda, dificuldades, né? Uhum. Quais foram os resultados alcançados aí nesse período? Perfeito. Bom, como eu disse, né, como a nossa empresa acabou ficando aí dentro de um nível de segmento aí que foi considerado essencial junto com alimentos também, né, a gente conseguiu a partir aí desse período aí de março em diante, né, março foi um mês difícil, como eu comentei anteriormente, mas a partir de abril e maio a gente começou a ter realmente um impacto muito positivo para a empresa. Por quê, né? Como a empresa foi um dos poucos segmentos que ficou aberto, né? Eu acho que muito dos recursos
das pessoas que não puderam daqui a pouco estar também utilizando em lazer ou entretenimento, turismo, restaurantes, acabou destinando esse recurso para ajudar a ajeitar suas casas, que acabou o pessoal sim. investindo mais nessa área. Por consequência, né, o varejo, né, no nosso segmento que a gente atende, acabou também aumentando as suas vendas e nós, por consequência, também conseguimos aumentar muito o nosso volume, sendo que mês de abril a gente já teve um resultado bem positivo, acima de uma meta já estabelecida de início de ano. E a partir de então, maio, junho e julho, a gente teve recordes, né, em sequência históricos de faturamento, onde a empresa nunca tinha conseguido antes, né, atingir níveis tão bons, e a gente conseguiu fazer isso com, tecnicamente, o mesmo quadro de colaboradores. A gente aumentou bastante o nosso volume, em torno de 40%, né, o nível de vendas que a gente estava tendo em relação ao ano anterior. E realmente foi uma oportunidade que a gente acabou, bem dizer, surfando aí o bom momento do nosso segmento. Nossa, é muito surpreendente obter resultados assim no meio de uma crise tão intensa, né? E vocês realmente têm um nível de competência diferenciado. E nós queríamos passar para os nossos associados e quem nos assiste agora essa lição de competência, né? Eu notei que tu falaste aí, em determinado momento, em just in time, né? Então, eu gostaria de que tu me dissesse o seguinte: qual é a relação dos resultados obtidos com a logística Lean, além do just in time? Bom, a gente, dentro da empresa, a gente, desde o início, sempre foi um valor muito grande nosso, de que os nossos processos internos, eles têm que ser direcionados para agregar valor para o nosso cliente, né? Então, o nosso varejo, ele tem que se sentir bem atendido e bem servido pelo nosso serviço, né? Eu tenho muito claro para mim que todo cliente, independente de ser um varejista ou um consumidor final, enfim, né, ele quer sempre três coisas, né? Ele quer ser atendido com o menor tempo possível, ele quer que aquilo que ele está adquirindo seja uma solução para algum problema ou para alguma necessidade que ele venha a ter, e ele quer ter uma boa experiência, né? Então, a gente tenta, dentro desses nossos processos, e aí vamos focar um pouco na questão operacional, atender isso. Então, o que o varejo de material de construção às vezes tem mais dificuldade, né? Ele quer ser atendido, ele tem dificuldade de gerir o seu estoque, e da mesma forma, o que acontece? Ele quer ter o estoque de um dia para o outro, né? E a gente vende muito essa questão também de que nós somos o estoque dele, né? Então, a gente pega esses varejos menores, eles também, daqui a pouco, alguns deles não têm uma disponibilidade também de caixa para fazer um grande estoque, ou ele não tem um espaço de armazenagem suficiente, e a gente, com esse nosso just-in-time, de ter um lead time de entrega muito curto, a gente permite que ele também mantenha estoques mínimos dentro da sua loja e que consiga contar com o nosso serviço, né, de estar entregando todo um surtimento de mix de produto que ele precisa da loja dele, né, e num prazo de entrega de um dia para o outro, a gente consegue suprir essa necessidade que ele tem, e ele acaba também contando com a empresa para poder manter a operação dele, né, sem ter ruptura, sem precisar ter uma grande nível de estoque. Claro, como é que a gente consegue fazer isso, né? Como eu disse antes, a gente tem uma equipe também muito experiente dentro da empresa, que toca bem essa parte de serviço, de excelência de serviço dentro da empresa e dentro da nossa logística. A gente tem uma equipe que cuida da parte de transporte, que consegue fazer um correto ajuste das nossas rotas, né, que contempla a necessidade dos nossos clientes de forma muito rápida, né? A gente consegue ter dentro da operação de logística uma situação que hoje, pega aí, nós temos em torno de 10 mil itens, tá? Esses 10 mil itens vão desde uma caixa d'água a um parafuso. Então, são formas, né, de produtos muito distintos. Então, a gente consegue internamente fazer uma separação desses produtos por regiões, né? E essas regiões a gente acaba tendo metodologias diferentes de fazer essa separação, o que também
facilita e agiliza o nosso picking, né, nossos processos aqui logísticos e que permitem a gente garantir para o cliente essa entrega rápida, né, de um dia para o outro, né. E claro, a gente tem toda uma estrutura aqui de turnos, né, de processos, né? Então a gente trabalha 24 horas, a gente tenta não conflitar algumas operações para dar mais eficiência a elas. Então, de grosso modo, a gente acaba tendo esses ganhos em função desse composto, né? Muito bom. Você citou aí uma série de questões, né, e de ações que indubitavelmente levaram a esses resultados. Eu quero fazer um comentário para a nossa audiência, né, já que se trata de logística Lean, que o conceito de logística Lean é reduzir os desperdícios e aumentar o valor agregado continuamente. Normalmente se olha muito mais para o lado do desperdício, mas essas questões todas de atendimento é a agregação de valor, né? Então, existe o lado do desperdício, mas não esqueçamos aí da questão de agregação do valor, né? Sem dúvida. A nossa conversa aqui foi muito curta. Eu te peço desculpas aí, Michael, porque é o nosso objetivo aí entregar mais conteúdo para a nossa audiência, os nossos associados e a audiência em geral, de modo que num período curto a gente consiga entregar mais informações, né? Após essa nossa conversa, nós vamos deixar um material disponível, além desse vídeo, no site do Instituto Logística Lean. O site é leanlog.com.br e eu gostaria, então, de me despedir de ti, né? Com a certeza de que nós vamos continuar conversando e eu gostaria que cada vez mais nós consigamos comunicar para as pessoas que é possível, sim, obter bons resultados na crise, não é? Foi isso, né, que nós falamos, né, Michael? Perfeito, é isso mesmo. Agradeço aí, Rogério, a oportunidade e espero ter contribuído e agregado de alguma forma. Eu sei que alguns conceitos e algumas ideias são muito amplas, até porque a gente não consegue reduzir um trabalho de tantos anos assim que a gente faz dentro da empresa, e é feito por tantas pessoas num curto espaço, mas eu acho que de uma forma geral e passar a mensagem, né, e esse bom momento que a gente está vivendo, que a gente espera também que todos consigam também participar disso. Maravilha. Então, nós nos despedimos agora, né? Muito obrigado e até a próxima conversa aí, que eu tenho certeza que há muito mais coisas boas para transmitir para os nossos associados e para a nossa audiência. Até mais e muito obrigado.